responsabilidade social organizacional ou responsabilidade social empresarial. De todo modo, para nós o que deve ficar claro é que nós vamos tematizar a ética dentro do âmbito organizacional. Isso é bastante importante porque deve ficar claro uma coisa. Quando se fala de ética, nós podemos falar dos vários níveis da ética. Falar da ética organizacional pressupõe o reconhecimento de que dentro das organizações onde interagem pessoas, constrói-se lá, nas organizações, um novo corpo ético que se sobrepõe, ou que se incorpora, ou que se alia a uma ética profissional. Lembrando que a ética profissional ela é exercida, vivenciada, assumida no âmbito do sujeito. Então, uma ética profissional, ela espelha, em parte, a ética pessoal. O que a gente conclui, portanto, nesse começo de bate-papo, é que falar em ética empresarial ou ética organizacional é o caminho último de uma ética que se inicia no âmbito do sujeito, da pessoa. É uma pessoa que vai atuar em uma profissão, daí falar da ética profissional, e ela vai exercer essa profissão, não raro, dentro de uma empresa ou organização. E daí a ética organizacional ou ética empresarial. Nós já discutimos, em outras ocasiões, a distinção entre moral e ética, falando que a moral é sempre vista como um conjunto de normas vigentes em uma sociedade. Ela diz respeito ao agir concreto da pessoa, quer dizer, quando a pessoa é colocada em situações práticas. Já a ética, nós vimos que se refere a um conjunto de valores ou um conjunto de princípios que vão orientar as condutas, vão justificá-las ou vão buscar questionar algumas práticas em determinadas sociedades. A ética ela vai se colocar o problema do bem último. Os problemas morais, os problemas éticos, eles, de uma forma ou de outra, interagem na vida das pessoas e na vida profissional de modo particular. Alguns autores vão refletir, discutir sobre uma possível evolução da ética empresarial, falando que existia uma fase ou uma era específica nas organizações que demandariam éticas específicas. Então nós teríamos a era industrial, a era pós-industrial ou a era da informação. Conquanto nós associemos essas eras, a partir da Revolução Industrial, chamando-a a Revolução Industrial da primeira, segunda, terceira e quarta gerações. Hoje já se fala da quarta Revolução Industrial, ou da quarta geração da Revolução Industrial, que é aquela assentada sobre as inovações tecnológicas, biotecnológicas, assim por diante. Claro que cada um desses níveis ou eras da época industrial, da indústria, vamos dizer assim, tem novas exigências éticas, porque novos desafios para a própria organização empresarial vão sendo colocados. Novos desafios para a absorção da mão de obra, novos desafios para as relações de concorrência ou competitividade que se estabelecem entre as próprias organizações. E, dependendo do uso tecnológico que se faça, desafios esses que colocam em tela, em um primeiro plano, aqueles problemas que serão chamados de problemas da bioética, os problemas relacionados à extensão da vida, onde a vida se inicia, até onde a vida pode ser ampliada ou quando pode ser interrompida. São problemas trazidos à luz hoje, porque hoje existe uma tecnologia que pode colocar como mais ampla, ou mais reduzida, ou mais qualificada a vida das pessoas. E aí vem a discussão maior. Até onde a ciência, até onde a tecnologia pode interferir nos rumos do dia a dia da vida de uma pessoa, de uma sociedade. Mas o que vem a ser então a responsabilidade social? Para que nós possamos tematizar essa ética dentro de uma organização, dentro de uma empresa, no âmbito da profissão, no âmbito das relações de trabalho. Nós vamos ver uma primeira definição, na década de 50, estabelecida por Bowen, que afirma ser a responsabilidade social
a obrigação do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade. Então nós podemos perceber que aí se destacam alguns elementos bastante significativos. Por exemplo, falar que é uma obrigação. Quando se fala que existe uma obrigatoriedade, deve-se entender que há uma normatização baseada em uma expectativa que a sociedade deposita sobre o agir dos seus membros. Espera-se então que o homem de negócios tenha algumas responsabilizações, que ele se adeque a algumas normatizações, a algumas expectativas que são depositadas sobre ele a partir da sociedade onde ele se encontra, onde ele desenvolve o seu negócio. Essas obrigações, então, vão nortear toda a sua ação, desde as decisões primeiras sobre o que fazer, como fazer, até as decisões últimas a respeito da ação que impactará ou não a sociedade na qual ele se encontra. Isso porque essas normatizações, como nós falamos, elas estão relacionadas com os fins e os valores predominantes na sociedade onde ele se encontra. Mas nós podemos nos perguntar ainda, qual a necessidade? Por que se falar de responsabilidade social? Ou ainda além, por que tanto se tem falado de responsabilidade social nos últimos anos, nas últimas décadas, assim dizendo? Podemos refletir um pouco. Então vamos lá. Qual a resposta que vocês dariam a essas perguntas? Por que uma emergência, por que um destaque para a responsabilidade social nas últimas décadas? Certamente, algumas das respostas passarão justamente pela questão da produção e distribuição da riqueza, ou seja, a geração do bem-estar e a redistribuição de elementos, de objetos, de riquezas que possam ou não favorecer esse bem-estar estendido à maior parte das pessoas. Então, de uma certa forma, hoje se fala muito em responsabilidade social devido ao movimento denominado globalização. Nós sabemos que a globalização é essa alteração das relações entre estados, entre pessoas, né? Essa pulverização das fronteiras, esse imiscuir-se na vida pública a partir do âmbito privado devido às tecnologias, hoje, de forma especial, às redes sociais, digitais. Também é uma fragmentação da política, que, como diz o autor geógrafo Milton Santos, cada vez mais ela é passada da política dos estados para a política das organizações ou das empresas. Então, a globalização ela vai tornar flexível a economia, criando aí cada vez mais uma economia baseada na riqueza digital, podemos dizer assim, né? Não é mais aquela riqueza concreta, né? Representada por máquinas, por estruturas, mas ela é cada vez mais uma riqueza flexível, baseada no conhecimento, na tecnologia da informação e em recursos cada vez mais abstratos. Sobretudo aí a questão da economia do conhecimento. E também na globalização nós vamos falar da mobilidade e acessibilidade. As pessoas agora são mais livres, podem se movimentar mais, e elas vão então entrar em contato com outras pessoas, vão buscar novas formas de sobrevivência, elas vão ter acesso a mais informações, a mais e melhores produtos, assim por diante. Isso coloca em tela, como nós já falamos, questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente. Quer dizer, o quanto nós utilizamos do meio ambiente hoje e o que esse uso, se não for um uso consciente e racional, como esse uso pode impactar a vida das futuras gerações. A responsabilidade social vai nos trazer o questionamento. Para que nós vivamos bem, não é necessário que as futuras gerações sejam privadas também de elementos, sobretudo
dos recursos ambientais, naturais, que hoje nós desfrutamos. É necessário saber desfrutar com consciência, para não destruir e impedir que futuras gerações sejam alijadas dos recursos que hoje nós dispomos. Mas um outro aspecto que tem sido bastante destacado, e convém ressaltar, é a própria responsabilidade mundial pelo combate à fome e à pobreza. Por que isso? Porque fome e pobreza atingem diretamente a dignidade da pessoa. Yunus, que é o fundador do Grameen Bank, um dos fundadores, ou fundador, vamos dizer assim, idealizador do microcrédito no mundo, o Hamid Yunus, ele tem uma frase que é a seguinte: pobreza e pessoa, ou pobreza e humanidade, não podem andar juntos. Quer dizer, a pobreza, a miséria, ela atinge o ser humano na sua dignidade, tornando o ser humano menos humano do que deveria ser. É um processo que atinge a sua constituição enquanto pessoa que se reconhece como um sujeito que tem direitos, mas que esses direitos se assentam, sobretudo na sua constituição enquanto ser insubstituível, um ser consciente, livre, que tem uma dignidade intrínseca pelo fato de que ele compartilha o mundo com outros seres humanos que são essencialmente, biologicamente, como quero dizer, iguais. Então, essa igualdade biológica vai colocar todos os seres humanos, todas as pessoas, em um mesmo patamar de dignidade. E essa dignidade não pode ser, aí é um paradoxo, roubada pela riqueza. Quer dizer, a concentração de riqueza nas mãos de poucos não pode jogar milhões na miséria. Infelizmente, como diziam alguns padres da igreja, eles diziam o seguinte: o sapato que sobra em seu armário é o sapato que falta no pé do mendigo. As roupas, as blusas que sobram no seu guarda-roupa são aquelas que faltam para o que anda esfarrapado. A comida que é lançada fora no lixo da nossa casa é a comida que faz falta no prato do faminto. Porque nós convivemos em um mundo finito e nós compartilhamos nesse mundo relações. E se não houver uma igualdade de distribuição, é óbvio que aquilo que é supérfluo, que é excessivo na mesa de um, será a ausência da mesa de outro. Então, a percepção de que convivemos em um mesmo mundo e que, portanto, aquele que hoje pede o pão pode amanhã vir tomá-lo como uma arma, essa percepção leva as pessoas a buscarem um reparo social. O próprio filósofo alemão Jürgen Habermas, ele fala isso no seu livro Passado como Futuro. Ele disse em determinado momento o seguinte: por que nós temos de buscar uma construção de sociedade cada vez melhor, mais equitativa, mais justa, mais democrática, mais solidária? Ele fala, nós temos de buscar esse caminho não porque talvez todos desejemos, mas porque é o único caminho que nos resta se quisermos ter uma convivência harmoniosa e pacífica. Os movimentos que temos assistido ultimamente de migrantes, esses movimentos são uma prova disso. Muitos povos, continentes, países que foram expoliados antes, inclusive no período colonial, ou mesmo que não tenha sido assim, esses povos desses países hoje estão buscando melhores condições de vida. Daí migram para o que seria, no imaginário pelo menos, o centro da riqueza, a Europa. Muitos migram para a Europa, ou tentam migrar para lá, porque querem pelo menos uma garantia de sobrevida, de sobrevivência, ainda que não tenham a vida digna que é almejada. Além disso, outro aspecto que nos leva a falar da responsabilidade social é essa, como já afirmamos, interdependência econômica e financeira. Os bancos, eles são os maiores agentes de intercâmbio de recursos, sobretudo dinheiro, vamos dizer assim. Então, há uma interdependência. Quando há uma queda na bolsa, no Japão, por exemplo, essa queda da bolsa não fica apenas restrita ao Japão. Ela se estende a todos os locais
onde existem operações de bolsas que estão interligadas, porque as empresas cujas ações estão nessas bolsas, elas estão, muitas delas, em todo o mundo. A queda, o movimento negativo da bolsa em Xangai vai se refletir na França, vai se refletir em São Paulo, em Paris, Nova York, Tóquio, como falamos. Então há a necessidade de se entender isso, a interdependência econômica e financeira. Quando na década de 2000, 2008, falou-se do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, esse foi um movimento que afetou a economia mundial. Começou ali e depois se estendeu. Como começou com uma marolinha, depois vimos que era um turbilhão, era um tsunami que arrasou com parte da economia mundial, levando os governos a auxiliarem os bancos. Então são coisas que nós devemos prestar atenção. Depois, outros elementos ainda são os novos atores sociais que estão emergindo. As chamadas minorias que cada vez mais têm consciência da sua existência, dos seus direitos, e passam a exigir uma reparação, muitas vezes, histórica, por aquilo que foram vitimados. Então, esses grupos, esses novos atores sociais, devido às suas peculiaridades, passam a exigir um reconhecimento. Então, nós vamos ver que há um enfoque da responsabilidade social que fala também de inclusão. Inclusão a partir dessas especificidades que não são apenas limitações de caráter econômico ou financeiro. Não é isso? E por fim podemos falar de uma nova consciência a respeito dos limites da capacidade, dos governos, ou mesmo da responsabilidade das pessoas. É o mesmo Milton Santos que ele fala isso, e dessa interpenetração de estados. E Luiz de Ferrajoli, ele vai falar, ao discutir um pouco a soberania no mundo moderno, ele fala que hoje os estados são grandes demais para os pequenos problemas, aqueles que nos afligem no dia a dia, mas esses mesmos estados são pequenos demais para os grandes problemas globais, problemas que os estados não conseguem tratar independentes. Eles têm de formarem aí redes, formarem aí teias interdependentes que auxiliem esses estados a enfrentar grandes problemas, como é o caso, por exemplo, da ameaça terrorista. Um estado sozinho não será capaz nunca de debelar essa ameaça, de se prevenir, assim por diante. O que nós temos de distinguir, porém, então, ao começar a falar da responsabilidade social, é que a responsabilidade social, ela não se confunde, não pode ser confundida com caridade ou com filantropia. Muitas vezes a gente encontra ações desenvolvidas em determinadas sociedades, por determinadas empresas, ações que se afirmam ações de responsabilidade social. E, na verdade, não são ações de responsabilidade social. Por que isso? Porque a responsabilidade social ela deve estar focada na cadeia de negócios de uma empresa e englobar preocupações com o público maior. Quer dizer, a empresa ela será socialmente responsável quando ela, a partir da sua cadeia de negócios, do seu escopo, da sua missão, ela passa a atuar em problemas que ela pode, com a sua expertise, ela pode ajudar a debelar. Não é dando dinheiro pura e simplesmente, mas ela pode sim fomentar algumas ações que vão auxiliar pessoas ou grupos a que essas pessoas e grupos por si sós, quer dizer, pelas próprias pernas, ainda que apoiadas, essas pessoas, essas comunidades, pelas empresas, elas consigam sair da situação em que se encontram, em uma situação de miséria ou de limitação financeira, problemas sociais, e assim consigam uma maior qualidade de vida, consigam uma inclusão social maior. Já a filantropia é uma ação social externa da empresa, que tem como beneficiária, claro, a comunidade, mas a filantropia ela tem uma contrapartida, muitas vezes uma contrapartida em forma de isenções
fiscais, abatimento de impostos, que trazem também ou vários benefícios econômicos para a própria organização que a pratica. A responsabilidade social ela não tem essa contrapartida, ainda que ela possa se beneficiar do que a imagem dela lucra em apoiar, fomentar ações de promoção social. Mas o foco não é justamente, por parte da empresa, o lucro ou uma retribuição, uma contrapartida financeira, o que já ocorre na filantropia. As isenções fiscais são a contrapartida maior da filantropia. A empresa vai ter descontos, abatimentos, os seus impostos, desde que ela dedique uma parte desses impostos, da sua receita, digamos assim, para algumas causas, algumas ações que são benéficas para a sociedade também. E por fim, ao se falar de caridade, nós estamos falando de uma ação ou de uma obra que tenha um caráter meramente humanitário ou religioso. Em geral, a filantropia ela é assistencialista, ela é pontual, atuando sobre as consequências de algum problema maior. Então, pessoas que vão à praça à noite oferecer refeição ou para pessoas sem teto, para mendigos, ou pessoas que em período de frio saem distribuindo cobertores, roupas. Essas são ações caritativas, porque elas estão baseadas num sentimento humanitário ou religioso. O problema é que as ações caritativas, elas atuam nas consequências, elas não atuam nas causas. Sendo assim, a cada inverno vamos ter de fazer novas ações caritativas, oferecendo novos cobertores para aquelas pessoas que continuam passando frio. Porque a causa de pessoas estarem na rua passando frio, que pode ser o desemprego, a ausência de uma casa, essas causas elas não foram superadas, resolvidas a contento. Certo? Então lembrar que caridade é um aspecto humanitário, de cunho talvez religioso, que atua sobre as consequências de um problema. A filantropia pode atuar já sobre algumas causas, mas tem uma contrapartida de isenções fiscais. E a responsabilidade social ela é eminentemente gratuita. Ela é eminentemente, digamos assim, voluntária, não visando lucro ou uma retribuição para a sua ação que não seja a superação da limitação, da pobreza, de um dano social percebido. Então, o que se diz é que a responsabilidade social é muito mais do que dar um peixe. Também é muito mais do que ensinar a pescar. Dar o peixe pode ser uma ação caritativa. Ensinar a pescar pode ser uma ação filantrópica. Responsabilidade social ela vai além. É preparar o pesqueiro para que o pescador, quando vá pescar, encontre o peixe. É levar também o pescador a limpar, a sanear o rio, para que no ato da pesca ele consiga o peixe. Porque não basta ensinar a pescar se o rio, ele poluído, não tem peixe algum. É diferente ensinar a pessoa a pescar no Tietê, aqui no interior de São Paulo, e colocar essa pessoa para pescar no mesmo Tietê, às margens do mesmo Tietê, na capital paulista. Então é necessária uma ação da própria pessoa, do próprio pescador, digamos assim, para entender a necessidade de sanear o rio, e a empresa pode auxiliá-lo nessa ação. Então o conceito de responsabilidade social, ele significa o compromisso da empresa com relação à sociedade e à humanidade em geral. É uma espécie de prestação de contas do desempenho empresarial, baseada essa prestação de contas no reconhecimento de que a empresa se apropriou e usou recursos que originalmente não eram seus, são da sociedade. Podemos pensar nas águas de um rio, onde as empresas jogam alguns resíduos. Podemos pensar no próprio ar que respiramos, que algumas empresas, não colocando filtro, poluem esse ar, causando problemas respiratórios, sobretudo em crianças, quando não apenas um mau cheiro desagradável em uma determinada região. Então a responsabilidade social é uma noção no meio empresarial que emerge
da percepção de uma carência, o reconhecimento de um débito, o entendimento, o vislumbre de uma urgência social. E isso vai além da simples filantropia. Então é quando a empresa ela reflete, os seus gestores, os seus integrantes refletem sobre os impactos que a empresa causou e quais são as carências, débitos e as urgências sociais que essas organizações têm. Muitas vezes até pensando que se as pessoas de uma determinada sociedade não tiverem condições de sobreviver, elas mesmas poderão não adquirir os produtos que uma empresa coloca no mercado. Há essa percepção também de longo prazo que não invalida uma postura socialmente responsável. Rapidamente, falando sobre a responsabilidade social, para entendermos como ela chegou a essa concepção sobre a qual estamos falando agora, é entender que até o século XIX, mais ou menos, o que se tinha era uma condução de negócios de forma corporativa, mas entendido como uma prerrogativa do Estado ou da monarquia. Então, até mais ou menos essa época era assim que se pensava. Os reis, as corporações faziam lá as suas benfeitorias, até mesmo obras de caridade, mas ali começou a surgir uma percepção de responsabilidade social. Depois, até início do século XX, com a expansão dos negócios privados, surge uma premissa fundamental. A empresa ela seria socialmente responsável quando as suas ações trouxessem lucro para os acionistas dessas mesmas corporações. Nós vamos então entender as disputas que ocorreram durante o século XX. Em 1919, por exemplo, o caso de Dodge versus Ford, onde Ford, alegando objetivos sociais, ele decidiu não distribuir parte dos dividendos esperados aos acionistas. Então, aí começa essa discussão, de que a empresa ela deveria também auxiliar a sociedade, a comunidade onde elas se encontram. Nós vamos perceber que, atualmente, convivem 3 visões ou concepções relevantes da responsabilidade social. Uma dessas visões ou concepções é a chamada responsabilidade social clássica ou interna. Ela está bastante fundada nas teorias de Milton Friedman. E para ele, na visão da responsabilidade social clássica, uma empresa ela é socialmente responsável quando ela está cumprindo com a sua finalidade primeira ou última. Quer dizer, uma empresa ela é socialmente responsável, ela atinge sua finalidade social quando ela também atinge as metas para as quais foi criada. E, por conseguinte, quando ela dá retorno aos acionistas e investidores. Quer dizer, então, que a responsabilidade social interna ou clássica, ela focaliza o público interno da empresa, os empregados e dependentes, sendo que um dos objetivos dessa responsabilidade social interna é motivar o seu público interno para um desempenho ótimo, criando um ambiente agradável, de tal forma que as pessoas possam trabalhar com uma maior boa vontade, porque a empresa está contribuindo para o seu bem-estar. Uma segunda concepção é a chamada responsabilidade social socioeconômica, ou responsabilidade social externa. Essa é uma visão baseada na concepção de Samuelson. Samuelson ele considera que a empresa ela vai cumprir seu papel quando ela consegue ser eficiente e eficaz também na sociedade onde ela se encontra, gerando nessa sociedade mais do que apenas o lucro, mas também benefícios sociais. Então, não apenas benefícios para o âmbito interno da própria empresa, mas benefícios também para o âmbito interno, para a sociedade onde a mesma empresa se encontra, para aqueles que são afetados de uma ou outra maneira pelas ações dessa empresa. Então, a responsabilidade social externa, ela tem como foco a comunidade mais próxima da empresa ou o local onde ela está situada. Envolve o público externo que tem diversos níveis de relações com a empresa, sejam relações comerciais, relações de fornecedores, clientes, governo, o meio ambiente, os concorrentes. Então, é uma gama extensa de
outros agentes que são, de um modo ou outro, atingidos por essa atuação socialmente responsável, mas no âmbito socioeconômico ou externo. Uma terceira via, talvez a visão atual mais aceita, é aquela atribuída a John Elkington, a chamada Triple Bottom Line. A Triple Bottom Line, ou os três pilares da sustentabilidade, essa concepção vai defender, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental, como se fosse lá um triângulo. Então, o econômico, social e ambiental, eles têm de coexistir, caso contrário, a pirâmide não se sustenta. Então, essa responsabilidade social, essa visão da sustentabilidade, ou os três pilares da sustentabilidade, que é a Triple Bottom Line, fala de uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade ambiental. E a discussão que John Elkington coloca no seu livro Canibais com Garfos é justamente esta. Ele se pergunta: será que o capitalismo, assim como um canibal, se tornaria civilizado se usasse garfo? Quer dizer, o capitalismo por si só, ele se